Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Compact Podcast. No nosso episódio de número 31, a gente vai falar das chuvas em Minas Gerais, como o calor extremo pode afetar o nosso querido cafezinho, mulheres em cargos de liderança e 81% dos brasileiros dizem separar resíduos, mas a taxa de reciclagem de fato segue abaixo de 10%. O Compact Podcast é um resumo de notícias e acontecimentos da sustentabilidade para você que está chegando aqui hoje, e ele tem sempre episódios curtos semanais no Spotify e no YouTube, onde a gente fala sobre meio ambiente, diversidade, clima, economia circular. E ele é uma iniciativa da Compacto, que é uma consultoria de comunicação focada em impacto positivo. Vocês encontram a Compacto no Instagram, @CompactoCI, no LinkedIn também. Vocês também me encontram no LinkedIn como Graziela Brum. E quem tá com a gente nesse episódio hoje é o Projeto Scoros. O Scoros já é um parceiro do Compacto Podcast. Se você já é um impactado, você com certeza já me ouviu falar desse projeto alguma vez. O Scoros, ele é tipo um jogo, uma competição saudável entre as pessoas pela menor pegada de carbono. E é também, ao mesmo tempo, um convite para a ação climática. Ele é um movimento sem fins lucrativos, que além de remunerar em dinheiro os participantes que têm os comportamentos mais sustentáveis, ele também apoia financeiramente instituições que estão trabalhando no enfrentamento das mudanças climáticas, em pautas que nem agricultura regenerativa, transição energética, proteção da biodiversidade, educação ambiental. Algumas instituições, para vocês terem ideia, né, que são fortalecidas pelo Scoros são WWF Brasil, SOS Mata Atlântica, Rede Favela Sustentável, o próprio Compact Podcast também, e mais algumas aí dezenas de instituições que estão trabalhando nessa pauta. E como é que esse projeto funciona, né? Você entra no site do projeto, scoros.com.br. Eu vou deixar também o link na descrição do episódio. Aí você faz a inscrição por lá. Se você quiser disputar os prêmios do mês, faz a contribuição de R$50, mas calma, que para os impactados vai ter um cupom de desconto no final do episódio. E aí você decide se vai participar só um mês para conhecer, se vai seguir competindo 2, 3, mais meses. E aí esse valor que é arrecadado pelos Scoros todo mês vai metade para os ganhadores daquele mês, que são as 3 menores pegadas e a maior redução de um mês para o outro, e a outra metade vai para as instituições apoiadas. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas como é que eu vou saber a minha pegada? Não tenho a menor ideia de como fazer isso. Bom, eu também não teria. Mas o próprio site tem uma calculadora de pegada de carbono e que é bem fácil de fazer. Você insere lá os dados que ele pede, você vai colocar dados sobre os seus hábitos do dia a dia, informações sobre consumo de energia, gás, hábitos de transporte, alimentação, gestão de resíduo, compra de roupa, outros itens também. E aí a calculadora vai lá e faz todas as contas que precisa, faz tudo pra você. Leva tipo 1 minuto pra fazer. E assim, o tanto que isso desperta de consciência, eu não digo nem pra gente se culpar, mas pra gente aprender mesmo, entender na prática o impacto que as nossas decisões geram ou deixam de gerar. É maravilhoso. Para além de ganhar ou não a competição, vale muito a pena para aprender sobre as consequências ecológicas dos nossos hábitos do dia a dia. O projeto é aberto para quem quiser participar, então entra no site scoros.com.br e já vai conhecendo mais sobre esse movimento que é um chamado para ação climática. E você está sendo convidado pelo Scoros, pelo Compact Podcast, a fazer parte da solução. Aliás, deixa eu aproveitar que vocês estão no site para contar uma história que inspirou o logo do Scoros, que são as mariposas de Manchester. O que acontece? Esse logo da mariposa, ele foi inspirado na história de adaptação dessa espécie na Revolução Industrial. Essas mariposas, elas tinham uma cor clara e elas viviam protegidas porque a cor delas ajudava ali na camuflagem, a se proteger dos predadores naquele contexto. Só que a Revolução Industrial trouxe muita fumaça, muita fuligem. Para quem não sabe, Manchester é o berço da Revolução Industrial. E as árvores, elas foram escurecendo e, ao mesmo tempo, essas mariposas começaram a ficar visíveis demais, muito expostas. Para vocês terem ideia, em 1898,
por conta de seleção natural, 95% das mariposas em Manchester já eram escuras. Elas tiveram que se adaptar para sobreviver. Olha que bela analogia com o que a gente vive hoje como espécie também, né? E foi essa história que inspirou o logo do projeto. Então fica até o final que eu vou liberar um cupom de desconto para os impactados experimentarem essa experiência de competição saudável para a redução da nossa pegada. E bora falar sobre reciclagem, que tem tudo a ver com esse assunto e é um dos pilares da calculadora do Scorus, a gestão de resíduos. Então, bora para a primeira notícia. Olha só, uma pesquisa que foi feita com mais de 4.000 pessoas em 11 cidades no Brasil mostrou que 81% dos brasileiros afirma separar resíduo, só que quando a gente olha para os índices na prática reais de reciclagem, eles seguem abaixo de 10%. Eu vejo que um pouco disso também é desinformação, sabe? Não é nem por mentira ou por maldade que as pessoas falam isso, mas eu já ouvi de uma pessoa muito próxima a mim que, porque na cidade onde eu moro, o índice de reciclagem, o percentual de reciclagem é acima de 90%. Eu achei aquela informação estranha e depois eu fui averiguar e entendi que a pessoa estava confundindo com a reciclagem de latinha exclusivamente, de alumínio. Só que tem todos os outros tipos de resíduo que não são reciclados na maior parte das vezes, né? Realmente, o alumínio, a latinha, tem um índice bem alto de reciclagem. Então, muitas vezes é desinformação mesmo, falta de conhecimento sobre o assunto. Para quem não é super especialista e não tá mega imerso nesse tema, né? É mais difícil ter essas informações e ter um entendimento do contexto como um todo. Para isso também que o Compacto Podcast está aqui, para trazer essa informação e esse letramento para quem tem interesse em aprender mais. E aí, o que esse estudo está mostrando? Olha que interessante. Ele foi feito num método presencial, o que foi feito de propósito, de forma intencional, para ajudar a pegar ali algumas contradições comportamentais que costumam passar batido se o método fosse online, né? E ele também fez esse estudo, essa pesquisa, em 4 regiões diferentes, 8 estados diferentes, 11 municípios, né, que nem eu falei. Só que o detalhe é que todas as cidades que foram pesquisadas, elas já têm uma estrutura, um processo de coleta seletiva. E aí toda a forma como essa pesquisa foi feita, né, essa metodologia que se chama, ela ajudou a deixar de lado um mito, né, que se acredita que a reciclagem não acontece por falta de estrutura. Nesse caso, esse fator não pode ser usado como justificativa. E aí, quando essas pessoas elas são perguntadas, são questionadas sobre o próprio conhecimento, mais de 60% dessas pessoas pesquisadas dizem que sabem bastante, são bem informadas sobre esse tema da reciclagem, que a gente pode considerar um número bem alto, tendo em vista o percentual de resíduo que de fato é reciclado no fim das contas. Mas aí o que a gente consegue concluir é o que a reciclagem é de fato um tema que é muito difundido em escolas, embalagens, campanhas, só que isso dá uma sensação de, eu já sei sobre esse tema. Só que isso acaba gerando um tipo de conhecimento na linha de, eu sei que isso é importante, eu sei que isso tem valor, eu sei que isso precisa ser feito. E não traz tanto uma informação de processo, operação, não traz competência operacional para as pessoas de fato executarem essa tarefa. Fazer a reciclagem na prática mesmo. Tanto que tem alguns percentuais ali que giram em torno de 25, 30% de pessoas dizendo que elas querem aprender como fazer o descarte correto, querem saber melhor quais são os materiais que são recicláveis. E também dizem não ter conhecimento sobre os dias e os horários da coleta seletiva. Então gera sim esse conhecimento amplo, eu conheço sobre esse tema, eu sei que ele é importante, etc. Mas eu não sei executar ele de fato na ponta, no fim da linha, na prática do meu dia a dia. E a prova de que realmente falta conhecimento sobre esse tema de forma mais operacional ali, né, de como o processo acontece, é que metade dos entrevistados falaram que associam esse tema a cuidar do meio ambiente, então uma associação ali mais ampla, só que só 10% comenta, sabe que isso também traz uma contribuição para a renda dos catadores. E 90% do que é reciclado no Brasil passa pela mão dos catadores, desses trabalhadores. E falando aqui mais em termos práticos, né? Por que a reciclagem é importante de fato? Bom, tem alguns motivos para isso. A reciclagem é um pilar muito forte da economia circular. O que isso quer dizer?
Ao invés de ficar tirando novos recursos, é uma forma de reutilizar os que já foram extraídos, né? Esses recursos naturais. E isso acaba ajudando, contribuindo para reduzir a extração desses recursos, que diminui também as emissões que são ligadas a essa extração, mas também para a produção dessas matérias-primas e prolonga também o tempo de vida, né? O ciclo de vida desses materiais. Então, se uma garrafinha, uma latinha, ela foi feita e ela dura ali, sei lá, em estoque alguns meses, dura na nossa mão 5 minutos, ela pode ser reutilizada e ganhar uma nova vida aí, evitando que mais extração seja feita, mais processo de produção de matéria-prima. E além disso tudo, também evita que mais um lixo vá para um aterro sanitário, que já é um lugar ali bem sobrecarregado, né, com muita pressão de muito resíduo que a gente envia todos os dias. E aí, beleza, se 81% dos brasileiros, né, nessa pesquisa de amostragem que foi feita, tá dizendo que recicla, bom, 19% não recicla. E o que essas pessoas afirmam, né? Quais são os motivos? 33% diz que é falta de tempo, 26% diz que não produz muito resíduo e 19% fala que não tem costume de fazer isso. É falta de costume, falta de hábito mesmo. E aí eu acho que essas 3 alegações, né, esses 3 motivos, eles têm tudo a ver com uma necessidade de maior educação, de fato, nesse assunto, né? Porque, por exemplo, falta de tempo. Se as cidades que foram pesquisadas, elas têm, de fato, processo de coleta seletiva, é uma justificativa que não tem muito sentido, né? Será que a pessoa acha que ela tem que super higienizar o produto antes de descartar? De repente pode ser isso. O que mostra ali uma falta de conhecimento. É melhor que ela, enfim, passe uma água ali minimamente e coloque isso para reciclagem do que descartar no lixo orgânico porque tá um pouquinho sujo e isso acabar num aterro e nunca vai ser reciclado e vai ficar 400 anos lá. Aí o segundo ponto, né? A segunda alegação, uma percepção de que gera pouco resíduo. Quando a gente faz o exercício de parar de fato para analisar quantos sacos de lixo, quanto de resíduo a gente produz em uma semana, em um mês, por isso que o Scorus é um bom exercício para isso. Para isso e para outros âmbitos da nossa vida também. A gente toma consciência das coisas. A gente vê que a nossa produção de resíduo é muito maior do que a gente imagina. E é o que eu acredito que provavelmente encaixa aqui para essa parte dos pesquisados, né, para esse público que está dizendo que não produz muito resíduo. E o terceiro, falta de costume, é totalmente atrelado também, né, ali a uma falta de educação, falta de conhecimento e desinformação mesmo. E aí tem outros motivos que essas pessoas trazem, que tem ali percentuais menores, tipo, dizem que não sabem como separar corretamente o lixo e dizem que não sabem o dia da coleta seletiva, que também mostra ali uma desinformação em relação a esse assunto. Bom, e a verdade, aí trazendo aqui um pouco da minha percepção pessoal também, né, o meu ponto de vista, é que comunicação, educação, letramento, levar informação mesmo para as pessoas resolve grande parte dos problemas que a gente vive hoje, assim. Ajuda muito a resolver muitos problemas. E a gente está vendo nesses dados da pesquisa, nesses percentuais, que não falta consciência. As pessoas têm consciência ambiental. Elas precisam de conhecimento para agir, estrutura também, claro, mas informação para tomar essas decisões e encaixar esse hábito no dia a dia delas. Indo para o nosso próximo tópico, a gente vai falar sobre mulheres em cargos em posições de liderança. O LinkedIn publicou uma matéria, um artigo que está trazendo alguns dados exclusivos deles mesmos, né, do próprio LinkedIn, que está mostrando que a representação feminina na liderança parou, estagnou em 2025 e o ritmo das contratações começou a retroceder, inclusive. A gente sabe que mulheres são ali por volta de 51% da população, só que elas já são um pouco menos no mercado de trabalho, elas representam 45,2% da força de trabalho brasileira, e quando a gente fala de posições de liderança, o percentual é menor ainda. As mulheres ocupam só 32,2% desses cargos de decisão. E a gente vinha ali depois de ano, com um progresso crescente desse número, e ele estagnou, ele parou de crescer depois desses anos de progresso.
A gente teve um movimento forte das mulheres, né, com a Primavera Feminista ali por 2015, que trouxe muitos avanços, deu muita visibilidade para essa pauta, e que bom, que importante que foi isso. Mas a gente está vendo esse retrocesso aí acontecer agora. Eu, inclusive, vi um dado esses dias em um curso que eu estava fazendo, que só 17% das posições de presidência e conselho no Brasil são ocupadas por mulheres. Só que em 2023, esse número de 17% era de 34%, então teve uma queda bem relevante aí. A pandemia foi um processo que prejudicou muito, né? Em qualquer momento de instabilidade, esses grupos minorizados, subrepresentados, eles acabam sendo afetados, né? E existe esse retrocesso, assim. Então, a economia ficou mais instável naquela época, teve mais demissões em massa, além do fato de, claro, serem majoritariamente as mulheres que absorvem o trabalho da casa, dos filhos, do cuidado com a família, né? E todo mundo dentro de casa, sem poder contar com outras pessoas, redes de apoio, é claro que essas mulheres também ficaram ainda mais sobrecarregadas com essas tarefas. Inclusive, tem um termo que dá um nome, né, para esse fenômeno, que é o degrau quebrado, que é a dificuldade, são barreiras invisíveis, né, que as mulheres enfrentam para chegar em cargos de gestão, de liderança. É uma analogia ali com a história de que a mulher sobe, 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 e aí quando ela vai chegar, né, ali na sua primeira posição mais relevante de liderança, ela encontra um degrau quebrado, digamos assim. E aqui a gente não tá nem falando de um cargo de diretoria, vice-presidente, CEO, altos cargos de liderança, porque aí é ainda mais raro. Mas a gente está falando das primeiras posições de liderança mesmo. É muito mais comum a gente ver no mercado de trabalho mulheres, muito mais mulheres, em cargos mais de entrada, né? Ali assistente, analista júnior. E aí quando a gente vai para posições mais analista pleno, sênior, já começa a ficar mais difícil e mais desequilibrado. E aí quanto mais sobe, mais fica, né? E os números mostram isso, comprovam isso. Então é um fenômeno, se é que dá para chamar assim, que acontece desde o início da carreira mesmo, desde o início da trajetória já começam esses entraves, né? Para vocês terem uma ideia, a cada 100 homens que são promovidos, 81 a 89 mulheres são promovidas. Então tem esse descompasso ali que é comprovado numericamente e que a gente vê na prática também. E isso quando a gente está falando de mulheres, esse grupo de forma geral, o gênero como um todo. Quando a gente está falando de mulheres negras, por exemplo, trans, isso fica muito mais discrepante ainda. E isso tem muito a ver com percepção, vieses que foram sendo construídos ao longo aí das últimas décadas, séculos, milênios, né, em relação a vieses de gênero. O papel da mulher na sociedade, as suas capacidades, a sua capacitação, e não tem nada a ver com qualificação, porque quando a gente vai olhar na média, mulheres, inclusive, têm um nível de educação, uma qualificação maior do que a dos homens no Brasil. E bom, pra gente não ficar aqui só em tanta notícia ruim, eu gosto de sempre trazer uma pontinha de esperança, né? Um pouco de otimismo. Quando a gente olha o percentual de mulheres em cargos de liderança da geração Z versus o que eram os baby boomers, a gente tem um crescimento bem representativo, ainda longe do ideal. Mas as profissionais da geração Z, elas representam 38,1% das mulheres nesses cargos de liderança. E quando a gente olha para a outra geração, né, baby boomers, por exemplo, é de 18,4%. Então a gente tem aí um crescimento, uma diferença de 20%. Indo para o nosso terceiro tópico, a gente vai falar sobre como o calor extremo está afetando o nosso cafezinho, a produção de café no Brasil, que já está registrando aí 70 dias a mais por ano acima de 30 graus, nessas áreas que são produtoras de café. O que faz com que seja mais difícil, né, dessa produção acontecer e tende a ter um aumento aí dos preços. Para quem não sabe, existe ali um intervalo de temperatura ideal, né, para um grão, algum alimento ser produzido. Isso acontece com o café, mas acontece com as oliveiras também, né? Por isso que o azeite de oliva também aí corre risco de vida.
quando vai ficando mais quente, a gente tem dias mais quentes no ano, foge desse intervalo ideal de temperatura e fica mais difícil produzir aquele determinado grão, alimento. E isso acaba aí encarecendo, ameaçando o nosso cafezinho. Eu até não sou tão fã, assim, nunca fui muito fã de café. Na verdade, na pandemia comecei a tomar mais. A gente estava mais em casa, tinha aquele ritual de fazer um café. E nos anos seguintes, ele foi entrando cada vez mais na minha vida. Cafezinhos mais elaborados, disfarçados, e aí hoje dá pra dizer que eu sou uma dependente química de café, sim. Talvez não tanto quanto a média dos brasileiros, tô um pouco abaixo, consigo viver um dia sem tomar café, não vou ter dor de cabeça, vou conseguir levantar, vou conseguir produzir, mas dá uma acelerada quando tomo um café, é bom demais. Mas eu tô ainda naquela fase do café friendly, um café suave, adoçado, todo cheio de coisa. Café preto puro, nem pensar. Espero continuar nessa fase, não precisar ir pra drogas mais pesadas. E aí, voltando aqui para a história do calor extremo e do café, eu falei, né, que o Brasil registrou ali 70 dias a mais por ano acima de 30 graus, do que era a média, né, do que era convencional até então. E aí, quando a gente pega os 5 maiores países produtores do mundo, a gente tem uma média um pouquinho menor, de 57 dias a mais, em comparação com os 70 do Brasil. E o Brasil ficou atrás só de El Salvador, quando a gente pensa nesse ranking de dias mais quentes e de países mais afetados, porque El Salvador ficou com um registro de 99 dias a mais de calor extremo. E aí pode ser que isso impacte em toda uma mudança de estrutura e localização de onde esse café é produzido. Uma possibilidade, por exemplo, é que essas lavouras de café, né, elas subam mais na altitude ali, elas vão mais para cima, para lugares mais elevados, mais altos mesmo, né? E aí essa migração vai permitir ali condições, né, de temperatura um pouco mais brandas, só que isso, claro, vai impactar toda uma indústria de produção, né? Todo um segmento agrícola, que vai mudar todas as suas operações, estrutura, locais, regiões, etc. E isso não é nada simples de acontecer, porque se a gente for ver, né, quem tá lá na ponta, quem é produtor mesmo, de 60% a 80% desse café é produzido por pequenos agricultores, então não é tão simples essa mudança acontecer, né? Não são mega indústrias que têm estrutura e conseguem viabilizar ali facilmente essa movimentação para lugares de maior altitude. E um outro caminho também, além, né, de subir e mais para cima, são os sistemas agroflorestais, que é um método ali que mistura espécies diferentes no mesmo plantio, diferente da monocultura, né? Quando a gente pensa em uma fazenda de café, a gente pensa ali naqueles pés todos enfileirados iguais, né? No sistema agroflorestal, não. Tem a espécie, né, que vai servir para colheita de fato, misturado ali com uma disposição mais de floresta, digamos. E aí isso ajuda tanto no equilíbrio no solo, no equilíbrio da biodiversidade, na diversidade das espécies, na captação de gases do efeito estufa. Ajuda nessa lógica de conservação de modo geral, né? Porque ao invés de derrubar a floresta para fazer um campo de monocultura, as coisas são integradas, né? Essa lógica do agroflorestal. E esses dias mais quentes e essa dificuldade de produção desse grão por conta desse calor extremo já está impactando o preço desse produto. O Banco Mundial traz que os preços de 2 tipos de café, né, arábica e robusta, quase dobraram de 2023 para 2025. E em fevereiro de 2025, o café atingiu ali o seu maior valor histórico. E indo para o nosso último tópico de hoje, a gente vai falar sobre as chuvas em Minas Gerais e como as mudanças climáticas agravaram e intensificaram em até 20% essas chuvas extremas. Todo mundo acompanhou, né, e tá sabendo dessa tragédia que aconteceu em Minas Gerais em fevereiro. E o Climate Meter fez uma análise que está trazendo uma relação direta com as mudanças climáticas. Você provavelmente já sabe, né, e a gente já vem falando por aqui sobre como as mudanças climáticas têm esse potencial devastador de mudar o regime de chuva nas regiões, né, seja para mais ou para menos, gerando enchentes, alagamentos ou até secas extremas. E quando a gente fala de excesso de chuva, e a gente tem toda uma estrutura de cidade, de regiões,
de sociedade mesmo, preparada para o que acontecia até então, a gente vai ter ali problemas de alagamento, drenagem urbana, agricultura, recurso hídrico também. E Juiz de Fora registrou até hoje o fevereiro mais chuvoso da história. E esse estudo, essa análise do Climate Meter está trazendo que tem sim um quê de variação natural do clima, né? Eles estão chamando de variabilidades naturais. Então tem sim um pouco desse fator, mas é uma soma junto com também mudanças climáticas, que aí é, claro, né, induzido pela nossa ação, pela ação humana. Mas um pouco de contribuição nessa história as mudanças climáticas têm ali, segundo esse estudo, né, até 20% de responsabilidade nessa intensificação dessas chuvas extremas. Inclusive, eu vou deixar, quando esse episódio for ao ar, no descritivo dele, Spotify, YouTube, um link para ajudar. A gente grava sempre os episódios com uma certa antecedência, né, por uma questão de calendário. Eu sei, por ter acompanhado muito de perto as enchentes do Rio Grande do Sul, que quando acontece uma catástrofe assim, as necessidades elas vão mudando dia a dia. Eu lembro, inclusive, né, no Rio Grande do Sul, que no início teve muita ajuda e muita mobilização. Muita doação de água, muita doação de roupa. E aí depois, quando as pessoas elas já estavam mais em uma fase de reconstrução e elas continuavam precisando de ajuda, só que de outras formas, em outras frentes, a ajuda foi parando de chegar. Então, quando esse episódio for ao ar, já vai aí ter passado um tempo, né, desse acontecimento. Eu vou mapear qual que é a melhor forma de ajudar nesse momento e vou deixar no descritivo do episódio. Vamos ajudar, bora ajudar, que isso tende, infelizmente, a ficar cada vez mais recorrente e a gente precisa estar aqui um para os outros. É uma das coisas que nos faz humanos. E no Descompacta de hoje, aquele momento pra gente aprofundar e ir além com dicas, eu quero falar sobre duas coisas com vocês. A primeira foi uma reflexão que eu fiz justamente ouvindo podcast. Pra quem não sabe, eu sou uma assídua ouvinte de podcasts, eu sou uma heavy user de podcasts, acho que não foi à toa que eu tô aqui apresentando um. E pra quem não sabe, pra quem não é tão heavy user de podcast quanto eu, é muito comum ter algum momento ali para compartilhar dicas e geralmente as pessoas dão alguma dica de filme, de série para assistir, principalmente quando a gente fala de podcasts ali que estão falando mais de dia a dia, vida, cultura. E foi justamente isso que me fez pensar em não indicar nenhum filme e nenhuma série para vocês, pelo menos não hoje. Eu acho que a gente tá muito com a cara grudada na tela, sabe? Especialmente celular, mas quando a gente fala sobre, meu Deus, uma série que eu preciso assistir, mais um filme que eu preciso ver, faz com que o nosso tempo de ócio, o nosso tempo livre fique ainda mais atrelado a telas, porque o nosso tempo de trabalho já é quase indissociável de telas, né? Então, assim, no Descompacta de hoje, a minha dica é: bora viver a natureza. Vamos tentar, pelo menos, sair tanto da frente, desgrudar um pouco a nossa cara das telas e ir pra rua, tá ao ar livre, tá em contato com a natureza, aproveitar esses últimos dias aí de verão que a gente tem no Brasil, fazer uma trilha, ir numa cachoeira, ir pra praia. A gente tem possibilidade de contato com a natureza perto em qualquer lugar do Brasil. Mesmo se você morar em um grande centro urbano, vai ter que se deslocar um pouquinho mais, mas tem natureza acessível. Então essa é a minha dica, bora aproveitar esses dias quentes. Pelo menos para os impactados que estão no hemisfério sul, né? Eu sei que tem bastante ouvinte aí, bastante impactado que tá no hemisfério norte. Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, aí realmente não vai ser o caso. Mas eu fiz isso no carnaval, inclusive fiz uma trilha para uma cachoeira e é impressionante quando a gente tá no meio da natureza como a gente vai desacelerando, se desconecta dos problemas, a cabeça fica de outro jeito, assim, vai para outro lugar, é maravilhoso. E o segundo ponto é que tem cupom de desconto no Scoros para os impactados. Ó, entra lá no site scoros.com.br, se inscreve e inclui o cupom COMPACTO10. Que vale para os 30 primeiros que se inscreverem, para ter 10% de desconto e competir com a gente aí no próximo mês.
E não precisa se preocupar se você não for o grande modelo nas ações de sustentabilidade. Eu mesma tenho vários pontos a melhorar, tá? A ideia é a gente se divertir e tomar consciência sobre os nossos hábitos do dia a dia. Então aproveita o nosso cupom Compacto10 para fazer parte e atender aí a esse chamado à ação climática. Tô muito feliz com essa parceria. E hoje a gente falou sobre as chuvas em Minas Gerais. 81% dos brasileiros dizem separar os seus resíduos e fazer reciclagem, mas a taxa, de fato, na prática, segue abaixo de 10%. Mulheres em cargos e posições de liderança, o calor extremo afetando o café. Se você já acompanha o Compacto Podcast, gosta dos nossos conteúdos ou se está chegando aqui pela primeira vez, segue a gente no Spotify, deixa as suas 5 estrelas. E se estiver ouvindo pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, porque são formas de vocês serem avisados toda vez que sai episódio novo toda semana. Um beijo e até o próximo episódio. O Compacto Podcast é uma produção da Compacto, com roteiro e apresentação de Graziela Brum e edição de Voz Ativa Produções. Esse episódio usou matérias da Um Só Planeta e LinkedIn Notícias.